Fala empreendedores, aqui é o Francisco do canal Francisco Empreendendo, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje vou falar sobre os principais propostas de governo entre Bolsonaro e Lula. Inclusive, hoje, no dia 30 de outubro de 2022, Luiz Inácio Lula foi eleito para cumprir o seu terceiro mandato. E com base nisso eu decidi fazer um vídeo para poder explicar suas propostas de governo, e também eu decidi para poder comparar com as propostas do Bolsonaro, que é um ex-presidente do Brasil, para poder vocês entenderem os impactos de cada uma das ideias, para a gente poder seguir aí e cobrar também dos governos de acordo com cada proposta feita, né? Pelo menos do Lula, né? Que como o Jair Bolsonaro não foi eleito, então devemos cobrar dele as propostas, e em caso de alguma das propostas não serem adequadas para o nosso cenário atual, devemos de alguma forma intervir sem violência para que a gente não acabe sofrendo no futuro economicamente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é os ideais de cada um. O Lula, por ser da esquerda, ele já tem uns ideais mais intervencionistas, como por exemplo, ele de certa forma ele quer centralizar o poder do governo para que ele possa intervir mais com políticas para poder ter um controle sobre a economia, de forma negativa ou positiva. E um dos seus ideais principais aí, que estava até acontecendo o oposto no governo Bolsonaro, que o Bolsonaro estava privatizando muitas estatais, como por exemplo, estava no processo aí do Correio também, que ficou aí numa enrolação, que acabou não conseguindo concretizar, foi quase vendido o Correio, estava até num processo lá de venda, mas infelizmente ainda não ocorreu. Mas assim, o Lula já tem um pensamento totalmente diferente. Ele quer retroceder essa parte, ele não quer vender, ele não quer privatizar nenhuma das estatais, porque ele acredita que se privatizar vai se tornar pior. É algo que eu não acredito nisso, porque quando você se trata de um serviço público, por exemplo o SUS, se você for comparar um SUS com um médico privado, de certa forma a maioria das vezes sempre vai ser melhor privado, porque por ser privado, lá eles visam o lucro da empresa para ela poder continuar rendendo, diferente de uma estatal, que dando lucro ou não, ela vai continuar existindo, porque o governo pode imprimir mais dinheiro e pagar as dívidas que ela contrair. Agora, indo para o lado de geração de emprego e redução de desemprego, o que o Lula pensa e o que o Bolsonaro defende? Bom, o Lula, ele pensa de uma forma de curto prazo. Como assim? A solução para ele, para o desemprego, é ele criar obras ou serviços. Por exemplo, o que acontece muito é criarem obras públicas para poder contratar as pessoas desempregadas. Que, por exemplo, vamos construir uma ponte, vamos construir qualquer coisa assim pública. O foco das contratações vai ser para pessoas desempregadas, para poder que essas pessoas tenham algum sustento. De certa forma, no começo, isso ajuda bastante para quem está desempregado. Que eu até vou citar aqui, eu separei uns 3 tipos de desempregado que eu decidi colocar nesse vídeo também, para poder vocês entenderem como funciona o desemprego e como está se tornando e crescendo o desemprego no nosso país. Mas de certa forma o Lula ele pensa dessa forma, ele acredita que dessa forma o desemprego vai acabar, mas a longo prazo isso se torna negativo, meio que se torna um ciclo vicioso negativo, porque as pessoas vão começar a depender mais do governo, porque vão depender de obras, vão depender de políticas que o governo fizer para a pessoa se manter empregada. Diferente do Bolsonaro, que ele defendia uma posição de modernização. Ele queria que a base da nossa educação estivesse voltada para modernizar, as pessoas entenderem mais de inteligência artificial, programação, essas novas profissões atuais. Ele pensa dessa forma. Já o Lula, ele pensa dessa forma para poder atender as pessoas de imediato, mas porém no longo prazo se torna negativo.
Agora, se tratando de imposto, o Lula, o objetivo do governo dele é reduzir os impostos para as micro e pequenas empresas. Agora, o Bolsonaro, ele pensa em reduzir no mercado em geral, porque hoje, dentro dos 108 países no mundo, a gente está em quarto lugar que mais cobra imposto no mundo. Então, assim, a gente é um país que cobra muito imposto sobre as empresas e isso acaba refreando a economia. E o Lula, ele pensa o seguinte, para poder incentivar o mercado, que as pequenas e microempresas geram mais de 70% dos empregos aí no mercado, ele pensa em que essas empresas reduzem os impostos para elas. Só que tem um problema, isso é meio contraditório, porque imagina, uma pequena empresa, ela está lá, está crescendo, só que essa pequena empresa, ela não é interessante para ela crescer mais do que uma pequena empresa, porque se ela crescer para uma média e grande empresa, ela vai começar a ser taxada. Então, ou seja, as grandes empresas e pequenas empresas não vão se sentir confortáveis de crescer para poder gerar mais empregos, porque quando você é grande, você é taxado mais do que você é pequeno. Pelo menos é a política do Lula em relação a isso. Então, isso acaba afetando a economia no geral, porque as pessoas vão deixar de investir nos negócios, porque eles vão evitar crescer mais do que deve para não ser taxados. E esse movimento do Lula pode acabar fazendo com que grandes empresas acabam migrando do nosso país, que foi o que aconteceu com a Ford. Pode ser que com essa balança desequilibrando, e o Lula decida diminuir os impostos, porém, de contrapartida, aumentar os impostos para grandes empresas, isso pode desincentivar as empresas ficarem no Brasil e isso vai acabar gerando uma crise, né? Porque as grandes empresas, que tem muitas pessoas lá, imagina, uma grande empresa sai do Brasil, não vai ser uma ou duas pessoas que vai ficar desempregadas, vai ser milhares de pessoas de uma vez só desempregadas. E isso pode criar uma grande crise aí pra gente. Um outro ponto do Lula que ele pretende mudar hoje do cenário atual que o Bolsonaro defende é o teto de gastos. Ele pretende extinguir o teto de gastos, ou seja, ele não quer ter um limite de gasto para o governo dele. Isso é bem perigoso. O teto de gasto foi criado para evitar que o governo se endivide mais do que deve. E isso a gente já viu acontecendo no governo Dilma, né? Que faz coligação com o PT. Então é perigoso o Lula decidir fazer isso e acabar endividando o nosso país mais do que deve. Bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E sobre os tipos de desemprego, que são 3, eu decidi agora que eu vou fazer um vídeo separado, que é um tema interessante para poder falar, para trazer números. E para o vídeo de hoje não ficar muito extenso, decidi fazer um vídeo separado, que aí eu vou postar semana que vem também, essa semana no caso, um pouco depois desse. Então, fiquem atentos no canal, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho para você estar sempre recebendo as novidades e não deixe de curtir e compartilhar com as pessoas aí que você querem que chegue esse conteúdo, beleza? E se inscrevam e não desanimem, vamos trabalhar, porque quem não trabalha não ganha. Valeu!